Hoje a gente dá seguimento aqui à nossa segunda parte da aula sobre a pineal, que o outro vídeo, o outro estudo ficou muito grande, muito extenso, então eu dividi em dois. Se tu ainda não viu o primeiro vídeo, volta ali na playlist de telepatia, acessa a Telepatia para Todos, a playlist de Telepatia para Todos, e assiste o estudo 1 da glândula pineal. Porque assim tu vai conseguir entender o que eu estou trazendo aqui agora, sem se perder no meio do caminho. E se tu tá chegando aqui agora, vai ali na playlist também e assiste desde a primeira aula, desde o primeiro estudo, para que tu possa compreender exatamente o que está sendo trazido aqui hoje, para que a gente então possa desenvolver de forma ética, de forma respeitosa, de forma gradual, a nossa comunicação telepática, desbloqueando assim os nossos condutores e os nossos receptores de informação e tendo acesso a esse grande campo telepático, tá bom? Então, aqui a gente inicia hoje a nossa aula, nosso estudo 2 de telepatia. E a gente ia começar pela pré-cognição, que foi assim que a gente terminou o estudo 1 de telepatia na semana passada. E eu quis trazer a pré-cognição, e vocês já vão entender por quê, porque é um ponto bem importante. Muitas vezes, quando a gente está desbloqueando as nossas capacidades telepáticas, ou já vem com essa capacidade desbloqueada, a gente consegue fazer o acesso a determinadas linhas de tempo futuras, que seria a pré-cognição dentro, né, o termo usado para a leitura de um futuro dentro da parapsicologia. Então, a pré-cognição ela é essa capacidade que a gente tem de estar observando essas linhas futuras. E aí eu quis trazer porque dentro do campo telepático a gente pode observar a pré-cognição como uma forma de telepatia mesmo com o nosso universo ou com o nosso planeta. E eu vou explicar por quê. Então, a gente começa assim. A capacidade de pré-cognição da pineal é uma forma de telepatia com o campo telepático do universo ou da Terra. A pré-cognição, ou leitura do futuro, é um acesso alcançado por algumas consciências a partir do desenvolvimento de algumas faculdades da paranormalidade. Por que, algumas faculdades da paranormalidade? Porque a capacidade telepática ela é sim uma capacidade da paranormalidade. Todos nós somos paranormais, todos nós somos médiums. O que ocorre é que, em alguns níveis, algumas pessoas conseguem acessar determinadas informações, desbloquear determinadas informações e outras informações, outros níveis de consciência. Mas a paranormalidade ela é para todos, assim como a telepatia ela é para todos, porque é uma faculdade, assim como a clarividência, a clareaudiência, clareaudiência. Então, é importante a gente observar esse ponto, porque quando a gente está desenvolvendo algumas das faculdades da paranormalidade, geralmente a gente não vai desenvolver uma coisa só. Geralmente a gente consegue desbloquear alguns pontos da nossa consciência, a gente consegue limpar alguns condutores conscienciais, e então a gente vai ter acesso a determinadas informações. E eu trago a pré-cognição aqui, esse acesso ao futuro, seja nosso próprio, ou seja, quando a gente interage com alguém e observa aquilo, aquela probabilidade quântica no campo da pessoa, ou quando a gente está em concentração para fazer até um envio de cura ao planeta e acessa algum tipo de informação, isso é pré-cognição, e isso é uma forma de telepatia. Então pode ser que tu está estudando, que tu esteja aqui estudando, te desenvolvendo, assistindo esses vídeos, estudando outras coisas por fora, além disso daqui, porque é muito importante também buscar muitas formas de estudo para que tu possa comparar, para que tu possa
criar a tua própria forma de observação de tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, quanto mais tu estiver te aprimorando, é possível que tu vá abrindo esses campos de uma forma ampla. E aí, daqui a pouco, tu vai estar em uma conversação com alguém, ou como eu trouxe aqui, no envio de cura ao planeta, ou a um reino, enfim, e tu vai ter um acesso, um vislumbre de uma informação. Isso é pré-cognição e isso também faz parte do grande campo telepático que a gente vem estudando e que a gente está aprimorando e desbloqueando gradualmente a partir do estudo, a partir do autoconhecimento também, tá bom? Então, eu trouxe ali, né, aquela bola de cristal, porque geralmente a gente vê assim em alguns filmes, aquelas pessoas que vão ler o futuro, então tem uma bola de cristal, né? E o que é a bola de cristal se não a nossa própria glândula pineal? E é dela que a gente está falando aqui, essa capacidade que a glândula pineal tem de fazer uma conexão com muitas redes conectivas que conectam a rede conectiva universal, e assim, dependendo do nosso nível de expansão, a gente capta determinada informação. Essa informação chega, captada pela glândula pineal, é distribuída para as demais estruturas do nosso encéfalo, do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. Então a gente tem a informação chegando na matéria, e aí a gente vislumbra esses futuros. Então, com isso também eu vou trazer aqui nos próximos slides, mas a gente precisa ter um cuidado com esses nossos acessos. Então é importante a gente reconhecer que quando a gente está desbloqueando o campo telepático, vem alguns outros desbloqueios juntos, né? Juntos, sejam eles de paravisão, né? De abertura da visão, da terceira visão, que a gente pode também chamar de clarividência, enfim, da tela mental. Então, a pré-cognição, né, dentro do dicionário, ela tem esse significado aqui. Clarividência, né, eles colocam a pré-cognição como uma clarividência relativa a acontecimento, condição, ato, situação, estado ainda não vivido. Então, né, o acesso é uma visão do futuro, do tempo futuro, né? E também colocam assim, percepção extrasensorial ou conhecimento antecipado de fatos futuros não deduzíveis logicamente, pressentimento e intuição, né? Esse é o significado da pré-cognição pro dicionário. E aí é preciso cuidado com toda e qualquer informação, com toda e qualquer leitura de linha de tempo. São infinitas as probabilidades, e ler o futuro não trará nada além de uma probabilidade. Por que eu trouxe isso? Porque às vezes a gente, né, a mente humana principalmente, tem a tendência de querer racionalizar algumas situações que são sentidas, que são observadas. Muitas vezes a gente vai estar com a nossa capacidade telepática desbloqueada e a gente vai estar conversando com alguém, tu vai estar conversando aqui comigo, tu desbloqueou a tua capacidade, e aí tu vai receber uma informação minha que está no meu campo, que no meu momento de agora eu estou trabalhando em algo específico, por exemplo, e abre-se uma porta, uma janela, uma linha de informação que pode me levar a determinado local ou pode me levar a outro local, né? E isso é uma probabilidade que pode ocorrer a partir do meu momento presente, mas por tu estar conectado comigo e estar compartilhando esse campo de informação, né, realizando essa conversação telepática, pode ser que tu receba essa informação. E aí o que tu faz com essa informação que tu recebe? Eu te faço essa pergunta.
Pensa aí um pouquinho, o que é que tu faz com essa informação? Se tu tá aqui conversando comigo, e daqui a pouco tu vê algo que para ti tu pode, né, no teu pré-julgamento, achar bom ou ruim. O que que tu faz com essa informação? Isso também é a gente colocar a ética a serviço, né, do campo telepático, a serviço da espiritualidade de luz. Por quê? Se eu estou acessando essa informação do teu campo, ou tudo meu, enfim, eu não tenho o direito de vir e te dizer que eu estou acessando isso, porque isso é muito delicado e pode ser que isso nem ocorra. E eu te trouxe essa informação e aí tu, né, dentro da tua receptividade, pode receber isso de uma maneira ou de outra. Isso pode te trazer um alívio, um conforto, mas pode te levar para uma ilusão, porque pode ser que essa probabilidade não ocorra, ou vai daqui a pouco te ofender de alguma maneira, ou tu me ofender de alguma maneira, porque isso é uma invasão de livre-arbítrio. E quando a gente fala de campo telepático, a gente tem que falar de ética, de moral, como a gente já fez o estudo 2, se eu não me engano, é o estudo 2 que a gente falou de ética e de moral, e livre-arbítrio. Eu não posso invadir o teu livre-arbítrio observando o que está no teu campo, porque a comunicação telepática ela também proporciona uma leitura de campo. Eu não posso sair falando para ti determinadas informações, nem tu para mim. Ou pior ainda, né? No sentido planetário. A gente tem essa pré-cognição e aí a gente observa várias linhas de tempo, como já aconteceu em algumas casas onde eu trabalhava, com apometria, enfim, aonde os meus irmãos ali acessavam muitas informações e viam tsunamis e viam, enfim, muitas catástrofes, porque eles estavam conectados a determinadas linhas de tempo e traziam isso para o grupo, e o grupo se apavorava, né? Eu lembro que uma vez eu mesma fiquei bastante apavorada. E aí tem um ponto interessante também. Quando tu tá em grupo, a gente vai falar disso aqui na aula, as nossas pineais estão todas conectadas. Tu tá aqui, eu tô conectada contigo e com todos vocês, então as nossas glândulas pineais estão conectadas, estão compartilhando um campo de informação, estamos criando um pacote de dados aqui. Então a gente está utilizando as capacidades da nossa glândula pineal para fazer essa aula, fazer esse estudo juntos, certo? Agora, se a gente está num trabalho espiritual, seja esse trabalho espiritual um trabalho que trabalha com ética e com moral, ou um trabalho que não tem ética, que não tem moral, que é invasor de livre-arbítrio, o campo estará sendo compartilhado de qualquer maneira. Não tem como não compartilhar, está sendo compartilhado sempre. E se nós estamos em um local onde as pessoas lá nesse local também estão ali num momento delicado e estão fazendo muito acesso, né, à linha de tempo, sem ter nem conhecimento mesmo, sem nem ter estudo, pode ser que uma pessoa faça um acesso a uma linha de tempo e ela compartilhe com o restante do grupo, pela rede conectiva, essa informação. E aí todos vão ter aquela visão. Mas, na verdade, é aquele condutor, né? Por exemplo, digamos que seja eu. Eu fiz um acesso a uma linha de tempo onde teve um tsunami no Brasil e teve uma catástrofe ambiental horrível e extrema, onde morreram muitas pessoas. Isso é um caos, eu visualizo um monte de caos, enfim, um monte de coisa. Eu, como condutora, e os demais do grupo como receptores, eles vão receber essa informação. E aí vai ficar parecendo que todos nós acessamos essa linha de tempo e que isso é verdade absoluta e que vai acontecer. E às vezes não é. Às vezes é, ou pode ser até mesmo uma criação de alguém daquele grupo que criou ou fez um acesso a uma linha que já até se desfez, enfim, por muitos motivos, por limpezas específicas, por liberação kármica até mesmo do planeta, do grupo
de pessoas que está vivendo no planeta naquele momento, enfim, né? Tem muitas formas de diluir uma linha de tempo. Mas para aquela pessoa pode ser que na memória dela ficou ativa de alguma maneira e ela fez esse acesso lá e traz isso para o grupo e apavora todo mundo. E aí o que acontece? Vira uma rede comunicativa, né? Uma rede de conversação telepática disfuncional e desconexa já naquele ato ali. Por quê? Porque envolveu medo, porque as pessoas já não vão conseguir, foi o que aconteceu nessa casa, não vão conseguir mais estar firmes nos seus presentes, elas vão estar projetadas lá naquele futuro de que vai acontecer alguma coisa, então todo mundo tem que ir embora daquele lugar, e como que vão embora, e como que eu vou morar na montanha, e como que eu vou libertar minha família, entende? Então já cria uma rede de medo, e aí abre a porta para inúmeras conexões, comunicações telepáticas desconexas. Então é por isso que eu estou trazendo a pré-cognição aqui. Porque quando a gente está trabalhando o nosso desenvolvimento, o nosso autoconhecimento, mergulhando em estudos profundos, a gente vai abrindo as nossas capacidades gradualmente e deveríamos estar trabalhando em cima de uma ética, de uma moral pré-estabelecida. E aí vai tudo com calma. Agora, se a gente já está achando que sabe tudo, tá já achando que tem uma grande paranormalidade e que a gente consegue acessar futuro e enfim, aí a gente já está, né, em cima, num salto muito alto. E às vezes para quebrar esse salto é fácil e a gente pode dar com a cara no chão. Então é importante a gente prestar atenção nessas nossas conduções e se a gente faz parte de algum grupo, se a gente trabalha junto com alguém que faz, enfim, ancoramentos, sejam estes ancoramentos para pessoas ou para o planeta, a gente precisa observar o tipo de conduta daquele dirigente ou daquela pessoa responsável por aquele grupo ali, porque esse tipo de coisa pode acontecer. E a gente precisa cuidar muito disso, porque a nossa saúde mental, né, e a nossa mente, quando ela está desequilibrada, a gente tende a ficar num buraco muito grande, abrir um ponto de treva muito profundo e às vezes é difícil sair dali e tem que cuidar porque às vezes a gente leva os outros junto. Então a gente tem que observar isso. Observou que tá estudando telepatia, tá abrindo teus canais de condução, de recepção, daqui a pouco tu recebe uma informação do futuro, analisa, vê se aquilo faz sentido, se aquela informação está vindo para te causar um pânico, se aquela informação está te desestruturando, está te desestabilizando. Então é importante observar isso aí, toma nota disso e vai observando, vai cuidando. Porque o que a gente mais vê hoje em dia é um monte de gente falando que vai acontecer terremoto no Brasil, que vai acontecer tsunami, e estão causando já um caos absurdo, e já estão criando a bunker até aqui no Brasil também, e fazendo raspadas nos mercados e deixando os outros sem. Então, será que isso é coletividade? Será que isso é ético? Será que isso corresponde com a fraternidade universal da luz da fonte criadora? Sabe? Esse tipo de pensamento, de condução que a gente precisa ter quando a gente fala de pré-cognição. E observar quem faz as pré-cognições também é importante. Porque um mentor, ele nunca vai chegar te trazendo uma informação assim profética para porque eles sabem que a nossa mente vai dar uma desestabilizada. Então eles não fariam isso, né? Uma pessoa que trabalha pela espiritualidade de luz não vai trazer isso, eles vão nos conduzir a outro tipo de forma de visualizar as situações, né? Eles vão nos conduzir de uma forma a nos manter vigilantes, estudando, nos auto-melhorando,
para que, se um dia acontecer alguma coisa, a gente esteja firme em nós mesmos, né? E não na loucurada, indo dentro do mercado, comprar tudo quanto é coisa, criar um bunker, porque vai todo mundo morrer, né? Então, é esse tipo de pré-cognição, assim, que eu quero trazer aqui, e de saber que a gente tá sujeito a receber essas informações, porque nós temos uma glândula pineal que capta a informação da rede, e não necessariamente a informação que está na rede é verdade. Então, seguimos aqui. Leitura de registros. Glândula pineal e telepatia, qual a relação? Né? Eu trouxe ali uma imagem de muitos códigos, né? Uma coisa meio Matrix, assim, porque tem algumas pessoas que fazem as leituras dos códigos, né, de leitura de registro, e primeiramente vê um monte de código e depois uma memória se abre, né? Para mim é assim aqui. Então, eu trouxe essa informação para a gente saber que às vezes isso pode acontecer. Tá fazendo um acesso até uma autotelepatia, né? A gente pode colocar dessa forma, onde tu vai ali de encontro às tuas memórias, vai trabalhar determinados campos teus, pode ser que tu comece visualizando códigos, tem gente que visualiza mandala. Então são algumas formas, né, que a pineal tem de expressar a abertura de um registro. A gente vai falar um pouco disso aqui também hoje. Então, quando estamos diante de um outro alguém ou de um grupo, nossas glândulas pineais estabelecem um contato. Cria-se uma rede conectiva para que as informações possam ser compartilhadas através desta rede, que a gente estava falando aí, dessa casa que eu fiz parte. É sobre isso, é esse compartilhar de informação. Estar consciente desse processo permite ao encarnado a leitura do registro de todos aqueles que estão em contato com ele. Isso é telepatia, seja ela ativa, consciente ou inconsciente. E o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer o seguinte, que a gente está em conexão com um grupo e a gente está recebendo informação um do outro. E às vezes isso não é consciente para a gente, mas fica lá, reverberando, aquela onda fica reverberando. E às vezes a gente vem com uma informação, ou às vezes a gente sente algo e nem sabe o que é aquilo que está sentindo e acha que é seu, mas na verdade não é, é do outro, é porque está compartilhando o campo. Então, quanto mais consciente nós estivermos nesse processo, mais nós vamos expandir as nossas capacidades da nossa glândula pineal para ir lá no nosso inconsciente, naquilo que está escuro, né, em nós, e assim a gente consegue, então, verificar se aquilo é meu, se aquilo não é meu, se aquilo faz sentido para mim, ou se é uma rede que está compartilhando e eu estou ali compartilhando aquela rede, aquela informação está chegando, e o que eu estou colocando nessa rede, né? Qual é a minha responsabilidade perante a isso, perante aquele grupo, perante aquela rede que se cria. Aí eu trouxe aqui uma imagem de uma rede mesmo, virtual, né? Como a nossa aqui está sendo, no sentido de estar cada um em seu lar, em sua casa, e compartilhando os nossos campos, compartilhando as nossas telas. E não é porque estamos separados fisicamente que não estamos muito conectados. Bem pelo contrário, eu diria que essa forma de comunicação que a gente tem hoje aqui, ela já é uma forma de comunicação telepática, só que ela está expressada em telas. Mas tudo aquilo que está fora de nós, por exemplo, uma câmera, um celular, todas as funções dessa câmera, todas as funções desse celular, todas as funções de uma ressonância magnética, né? Tudo isso está dentro de nós e é expressado aqui. Então é uma forma também de nos auxiliar, sim, só que não falam dessa forma, de nos auxiliar a desenvolver alguns campos nossos, como a telepatia.
porque a gente não precisa que um celular esteja com um cabo conectado ao outro, que nem nessa foto não tem nenhum cabo conectado, ninguém está conectado a cabo por ninguém, cabo físico, né? São ondas de energia, é vibração que nos conecta. E é através dessa vibração que a informação chega aí e que a tua informação chega até mim. Então, isso também já é uma exemplificação do que é uma comunicação telepática. Um envio de uma mensagem no WhatsApp, né? Tudo isso já é uma informação que está no campo. Então, essa informação ela já está se materializando. Claro que está na tecnologia física, terrícola, mas só está nessa tecnologia física e terrícola porque está na nossa cabeça, porque está na nossa consciência, porque está sendo expressada através da nossa glândula pineal. Aí eu trouxe um termo aqui importante: hiperconsciência e a glândula pineal. Por que eu trouxe esse tema para cá? Porque assim, não vou colocar só como um transtorno do espectro autista, tá? Porque tem outras formas de comunicação dentro da neurodiversidade, eu não gosto da palavra transtorno, que possibilita aquela consciência, aquele ser encarnado a ter uma hiperconsciência. E o que é a hiperconsciência? Não quer dizer que a tua consciência é hipermágica. Quer dizer que a tua consciência ela é uma consciência que está ativa a tudo que está à tua volta. Então, tu tem a percepção do todo, né? Tu tem a percepção de quem está na tua casa, de quem está fora da tua casa, do bairro, muitas vezes. Enfim, é tudo muito intenso, tem consciência de tudo aquilo ali. A tua consciência está ativa, né? Uma hiperatividade da tua consciência, uma hiperatividade da tua glândula pineal, uma expansão da tua glândula pineal e captação de todos esses recursos que estão ao teu redor. Então, isso é hiperconsciência. E a glândula pineal que está proporcionando essa hiperconsciência. Porque quanto mais expandida a pineal estiver, ou conforme for o número de cristais de apatita ou a mandala da tua glândula pineal, conforme ela se expressar, ela vai ter essa capacidade. E isso não quer dizer que quem tem uma hiperconsciência, essa pessoa ela é mais evoluída do que as outras. Não é isso. Não é esse o ponto. Que é só dizer que ela capta a informação do ambiente que está ao redor dela, fica muito ativo, tá hiperconsciente de tudo. E aí vem a comunicação telepática aqui dentro também, porque quando a gente está hiperconsciente, tu tá captando informação de todos aqueles campos que estão ali. E aí vem aquela informação, e por vezes é difícil de lidar com esse tipo de informação. Tu tá captando a informação que vem do teu animal, tu tá captando a informação que vem desse barulho de fora, tu tá captando a informação daquelas pessoas que estão na tua casa, toda a rede vem para ti. E às vezes lidar com isso é delicado, entende? E o que vai ditar isso, essa hiperconsciência equilibrada? É a gente estar em busca do autoconhecimento, estar em busca da espiritualidade de luz, estar em busca de se melhorar, entende? Porque é um fator que, conforme a gente está expandindo, isso pode ser acessado. É isso que eu estou querendo trazer aqui. Eu trago por experiência própria que a hiperconsciência, ela às vezes cansa a nossa mente, tá? Porque é tanta informação que tu recebe daquela rede que tu tá conectado ali na tua casa, ou enfim, aonde quer que seja, que cansa a mente, porque é muita informação que tu recebe. E se a gente não aprende a filtrar, se a gente não aprende a meditar, se a gente não aprende a limpar essa informação, e é só deixar essa informação passar como nuvens que passam no céu, isso nos causa alguns desconfortos mentais.
Isso nos causa algumas perturbações às vezes também. Então, eu estou trazendo tudo isso aqui para que a gente esteja consciente de que, a partir de agora, para aqueles que estão sim se trabalhando, que estão sim se buscando, que estão sim trabalhando suas éticas, suas morais, respeitando o todo, né, trabalhando em cima do livre-arbítrio, pode ser que essas capacidades vão aprimorando, vão expandindo. E aí a gente tem que ter determinadas condutas para cuidar da nossa mente, porque a nossa mente é a carreadora da informação. A gente depende da nossa mente para fazer a condução telepática. A gente vem conversando isso aqui desde o primeiro estudo, né? Então, como estará a nossa mente ditará como estará as nossas comunicações. E não quer dizer que a tua mente esteja hiper limpa, que tu não vá receber uma informação desconexa. Mas não quer dizer que receber é entrar ou deixar com que aquele campo adentre. A gente vai falar um pouco disso aqui hoje também. Mas é importante a gente ter essa consciência e saber que tudo isso é proporcionado sim por esse grãozinho de ervilha que está no meio da nossa cabeça, que é a nossa glândula pineal. Aí eu trouxe aqui umas pessoas ali caminhando, né, vivendo suas vidas, e no meio um grande emaranhado. Eu trouxe isso porque às vezes a gente pode se sentir assim. Eu já me senti assim, às vezes ainda me sinto. Tô caminhando na rua, num grande centro ou num mercado muito lotado. Enfim, e eu me sinto assim, como se os filamentos daquelas pessoas todas que estão ali interagissem com a minha cabeça, e se eu não cuido, eu viro um nó, um bolo, um novelo de lã, de gato brincar, entende? Então, é importante a meditação, é importante a respiração, a yoga, a alimentação, enfim, para que a gente cuide dos nossos condutores mentais, para que a gente tenha a capacidade e o discernimento de conduzir uma comunicação telepática de forma coerente e também saber barrar aquela informação que às vezes quer interagir conosco, mas a gente não quer. Isso é importante. A gente vai falando isso ao longo de todo esse estudo aqui de telepatia para todos, mas a gente já vai aprofundando nesses pontos aqui, porque agora é o momento. Então, o que é a hiperconsciência no sentido, né, mais da medicina mesmo, ou da neurociência, enfim. É um estado da consciência, né, de consciência intensificado, onde a pessoa se torna excessivamente consciente de si mesma, de seus pensamentos, emoções e sensações corporais. Foi uma vírgula a mais ali. Muitas vezes levando a preocupação excessiva e a comportamentos compulsivos. Então, assim, aqui está falando muito do eu indivíduo, né? A pessoa tem esse acesso de si mesma. E é assim, primeiro, antes da gente ter o acesso do todo lá fora, a gente vai tendo acesso para dentro, né? E a gente acessa muita informação nossa, às vezes é tanta que a gente pode não dar conta. E aí, se não dá conta, se não tem meditação, se não tem terapia, se não tem, enfim, um auxílio, a gente pode desenvolver um campo de preocupação em cima daquelas informações ali que a gente vai acessando, e a gente tende ali, pode tender, né, a ter comportamentos compulsivos. E aí a compulsão, ela abre brecha para a comunicação telepática compulsiva, para obsessões, né, de várias formas. Então, por isso que eu estou trazendo isso daqui também, para a gente ter esse cuidado, que a glândula pineal ela é incrível porque ela nos proporciona tudo isso que a gente está conversando aqui, toda essa interação. Mas a gente tem que saber o que fazer com essa informação que a nossa glândula capta, com a informação que esse sensor está disponibilizando a nós.
A hiperconsciência pode ser uma ferramenta para aprofundar o autoconhecimento, permitindo que a pessoa observe seus padrões de pensamento e comportamentos de formas mais conscientes, né? O que a gente estava conversando aqui agora. Se a gente se torna consciente de que estamos hiperconscientes ou hipervigilantes, a gente consegue trabalhar com isso para tornar tudo aquilo que está escuro, né, todo aquele inconsciente em consciência. Então a gente torna tudo aquilo que está muito escurecido em luz, consegue levar luz às nossas sombras para trabalhar aquela informação que está lá, para que a gente não caia num abismo muito profundo, numa treva muito profunda. E aí, saindo um pouco agora desse assunto e entrando mais numa questão física novamente da pineal, eu trouxe aqui uma fotinho de um dia que ficou, acho que era menos 3 graus, foi no meu aniversário até, menos 3 graus, mas a sensação era de menos 10 praticamente. E tinha uns lugares aqui na cidade que fez menos 17 graus, então congelou até rios, açudes. E aí tinha esse potinho no pátio e ele congelou assim. E dá para observar ali que tem uns cristais de gelo mesmo, né? Cristalizou a informação da água. E olhando para isso, me lembrei muito da pineal, porque a gente já conversou também, a gente tem os nossos cristais, né? Mas cada pineal ela tem um arranjo energético, uma forma de expressão. E aí, enfim, olhando isso, eu me lembrei da pineal e quis trazer aqui, porque eu me sinto muito bem no inverno. E aí, uma vez questionando os meus mentores, eles trouxeram as informações de que quando a gente está mais submetido a um frio, que tem ali, né, uma qualidade mais etérica disponível, né, um éter da natureza, né, a natureza do planeta Terra criando um tipo de éter específico no frio de um inverno, a pineal ela fica mais receptiva a determinadas informações. E eu quis trazer isso aqui também como para dentro do nosso estudo, para que a gente compreenda o motivo pelo qual às vezes a gente fica ou muito bem numa temperatura ou muito mal em uma condição, né, de temperatura. Aí eu trouxe assim, existe uma temperatura ideal para a glândula pineal. Aí eu trouxe um estudo aqui para a gente fazer juntos. Se pararmos para observar, a temperatura ideal para o corpo humano é de 36 graus Celsius a 36,5, né? Tem alguns estudos que trazem assim e que 37 já é uma temperatura ali febril, né? Sendo que a partir de 36 graus e meio é considerado um estado febril. Quando a temperatura corporal ultrapassa essa faixa, o corpo entra em alerta e inicia um processo febril inflamatório. Então, a gente não observa dessa forma muitas vezes, né? Mas quando a nossa temperatura corporal está muito alta, isso quer dizer que tem um processo inflamatório ali nas nossas células e por isso que o nosso corpo está superaquecendo. O controle da temperatura corporal humana é realizado pelo hipotálamo, conhecido como termostato biológico, uma porção pequena do encéfalo que também está relacionado com o emocional, respostas sexuais, apetite e regulação hídrica. Sinais enviados pelos termorreceptores localizados por toda a pele e a temperatura do sangue que passa pelo hipotálamo descrevem a condição de aquecimento corpóreo. Uma vez que sejam captados sinais de resfriamento, o centro de produção de calor do hipotálamo é ativado, enviando estímulos elétricos através dos nervos simpáticos, que causam a vasoconstrição dos capilares da pele,
reduzindo o fluxo do sangue superficial e mantendo o calor do corpo nos órgãos localizados mais profundamente. No cenário oposto, quando o sangue que passa pelo hipotálamo está mais quente que o normal, ativa-se o centro da perda de calor. Esta região inibe o centro de produção de calor, levando à vasodilatação dos fluxos dos capilares superficiais da pele, aumentando o fluxo sanguíneo, o que por muitas vezes pode ser o suficiente para regular a temperatura. Às vezes o nosso corpo dá conta sozinho, né? Caso o corpo continue quente, um sinal através dos nervos simpáticos estimula as glândulas sudoríparas de calor, causando sudorese, né, o suor excessivo. Aí o que a pineal tem a ver com isso, né? A pineal não tem ligação direta com o hipotálamo da mesma maneira que a hipófise possui. Epífise é a que a gente conversou, né? A epífise, que ela está conectada às estruturas que estão acima, né? É a glândula pineal. Agora, a hipófise, ela é a pituitária, que está conectada às estruturas que estão abaixo. E ela conecta também a nossa tireoide. Então, né, vamos ler de novo. A pineal não tem ligação direta com o hipotálamo da mesma maneira que a hipófise possui, porém, é o hipotálamo que capta as informações de luz e de escuro para a ativação da liberação da melatonina, secreção hormonal liberada pela pineal. Desta forma, há uma conexão entre ambos, que reconhecemos apenas pela captação ou pela ausência da captação de luz. Porém, como todo o sistema é integrado, o calor e o frio influenciam a pineal, segundo a espiritualidade de luz. Eu tenho essa informação por conta dos meus mentores mesmo e porque eu também já observei alguns espiritualistas sérios trazendo algum tipo de informação a respeito da pineal e do frio, do fogo frio, né? Aí eu trouxe ali uma imagem para a gente observar as estruturas, né? A pineal, ela tá lá no meio do cérebro, enquanto o hipotálamo, ele tá localizado mais à frente, mais próximo à hipófise. Mas eles se comunicam de alguma maneira, porque todo o nosso sistema se comunica. E eu também trouxe já essa informação aqui, mas eu falo de hipotálamo, eu falo do tálamo, de todas essas estruturas conectadas à pineal, sim, né, essas captações das energias sutis, na playlist de neuroespiritualidade. Então, se tu tem esse interesse de aprofundar o teu conhecimento também nesse estudo mais espiritual das nossas estruturas físicas cerebrais, acesse essa playlist aqui no canal e vai nesse estudo que vai te auxiliar, tenho certeza. Aí, agora, se tratando especificamente da pineal, quando esta interage com temperaturas elevadas, na visão da espiritualidade, né? Na visão do Nortron, mais especificamente, porque foi para ele que eu perguntei se ele poderia trazer alguma informação que nos fizesse compreender por que a gente fica muito mal quando tá um calor exacerbado ali, que passa 40 graus. Eu, pelo menos, quando chegou perto de 38, eu já tô mal pra caramba. Não gosto, não consigo. Teve uma época na minha vida que eu era muito inflamada, então não suportava o verão. Hoje eu suporto o verão, mas eu não gosto muito daquele calorão. Pra mim é muito ruim. Eu gosto muito do inverno. Me sinto muito bem no inverno. E aí tem aqui umas respostas dele para que a gente entenda o porquê que às vezes a gente passa mal quando aquele calor exacerbado chega. Vai muito além, né? Vai muito além da inflamação das nossas células por estar cozinhando naquele calor. Então, em altas temperaturas, ele traz essa informação aqui, ó. Quando estão submetidos a um calor extremado, no qual sentem seus corpos como grandes bolhas quentes, suas glândulas pineais não conseguem captar devidamente as informações sutis,
uma vez que seus sistemas sanguíneos estão sob efeito de fervura. Então literalmente ferve as nossas ideias, né? E a gente não consegue expandir a nossa capacidade de conectar com aquilo que é mais elevado. Esta fervura impede que seus componentes sutis sejam alcançados. E às vezes a gente fica até irritado, né? Quando tá muito calor, a gente fica bem no mental inferior. E aí, quando as temperaturas estão baixas, o que ele diz? Quando as temperaturas estão baixas, seus sistemas físicos possuem maior capacidade de captar a energia sutil disponível em alguns locais onde o éter está ativo. Por exemplo, em algumas montanhas, onde há a presença de neve e as árvores estão a trabalhar para contribuir com a qualidade do ar da região, sentirão mais disposição para canalizações próprias de seus próprios supramentais, como também estarão mais conectados com os fluxos livres do universo. Aí ele falou fluxos livres do universo, né? Eu perguntei o que é fluxo livre do universo. Aí ele disse: fluxo universal de informação sem interferência da mente humana. Aí tem todo um estudo, né, que eu não trouxe aqui, mas vou mencionar rapidinho, desse superaquecimento, né, desse projeto que a gente pode observar que existe para acabar com as nossas matas, para acabar com a nossa biodiversidade. E acabando com a nossa biodiversidade, acaba com o nosso éter, acaba com a nossa qualidade sutil de respiração mitocondrial, bem como, enfim, todos os tipos de respirações etéricas, né? Acabando essa energia, tendo esse superaquecimento que a gente vê por aí, a gente fica sujeitos a um estado alterado de consciência que não é tão benéfico assim para nosso aprimoramento consciencial. Então, são pontos assim a observar para que a gente possa fazer relação com o que ele está trazendo. Colocar ali num filtro, sim, e tentar compreender por que a gente se sente bem, né? Tudo é observação. Como tu se sente quando tu tá num centrão, sei lá, centrão de Porto Alegre, no verão, de janeiro, 50 graus. E como tu te sente no mesmo verão, num lugar mais alto, né, não no nível do mar, com uma mata exuberante que respira. Não gosto de trazer respostas às vezes, mas gosto de trazer para reflexão. Porque é refletindo, questionando que a gente chega em determinada resposta, em determinada expansão consciencial mesmo, né? Então, também saindo dessa faixa de temperatura da pineal, mas só para a gente encerrar isso aqui, faz o teste contigo mesmo. Quando tá muito quente, como que tu fica? Tu consegue fazer teus estudos normalmente? Tu consegue te conectar com os teus mentores quando tu tá submetido a um calor muito ruim, exacerbado, assim, que é calor que ferve tua cabeça? Ou como tu te sente quando tu tá no inverno? Claro que não, né? Passando dificuldade, não é isso que eu tô falando. Mas quando tu tem capacidade de estar aproveitando as qualidades de energia fria, como que é? Por quê? Porque a nossa glândula pineal, ela é a grande captadora de éter, né? E o éter, ele não é fervido, né? O éter não fervilha a gente, ele esfria. Tanto que, muitas vezes, quando a gente está em um trabalho espiritual, a gente pode sentir um determinado frio no nosso corpo, porque está interagindo com os nossos campos sutis e com as nossas células físicas, através de todos os carreadores de elétrons, enfim, que interagem ali e que capacitam
a energia que está no plano mais sutil de chegar no nosso plano mais físico. Então, o éter, ele é frio, né? Então, a pineal, ela gosta do frio. Mas é bom a gente questionar a nossa própria glândula pineal. Aí eu trouxe aqui assim, todos os arranjos pineaicos são iguais? O que vocês acham? A minha glândula pineal é igual à tua? A tua glândula pineal é igual à glândula pineal, sei lá, do teu companheiro, da tua mãe, do teu animal? Como é isso aí no teu pensamento? Eu trouxe aqui, né? Trouxe ali a imagenzinha de umas sementes e trouxe que a pineal é a semente consciencial física de cada um, que, conforme regamos, cuidamos, floresce. É por onde a consciência pode expressar fisicamente os seus conteúdos. Dentro dessa semente, muitos códigos estão contidos. Ou seja, eu criei essa frase pensando assim, que todos nós somos expressões da fonte criadora. Porém, a fonte criadora cria muitas expressões distintas para que cada expressão possa se autotrabalhar, para que então ela possa se expandir, né? Basicamente isso. Então, a minha expressão, ela é diferente da tua expressão, que é diferente da expressão do teu animal, que é diferente da expressão de quem está contigo na tua casa, né? Cada um de nós tem uma glândula pineal. E essa glândula pineal, ela corresponde a como está a nossa consciência naquele momento de encarnar aqui na Terra. Então, cada arranjo de cristal da pineal, individual, forma uma mandala. Muita gente vê mandalas, né? Muita gente, quando está recebendo algum tipo de terapia energética, seja reiki, teta healing, passe magnético, fica vendo, né, mandalas. E é uma forma, muitas vezes, da expressão daquele arranjo se manifestar, né? Da expressão do arranjo daquela pessoa se manifestar. Tem um estudo bem legal, eu gosto muito, da Anísia da Silveira, que ela fala das imagens do inconsciente. A Anísia foi uma grande consciência que encarnou aqui em planeta Terra e modificou muitas das estruturas da psiquiatria na época. Trouxe os animais como coterapeutas, né? Deu voz a todas aquelas pessoas que a sociedade colocavam à margem, né? Ditando como inválidas. E, na verdade, a Anísia olhava aquelas pessoas como pessoas em desenvolvimento. E ela fazia um trabalho incrível com mandalas, né? Pintar mandalas, desenhar mandalas. E ela observava como isso acalmava os seus clientes. Ela aprendeu muito nela, foi aluna de Jung, então a Nise, ela tinha esse conhecimento todo, essa capacidade de olhar o ser humano como um ser humano em desenvolvimento, né? Como todos somos. E eu acho que quando eu vi a primeira vez esse estudo dela, eu fiquei pensando muito na glândula pineal, porque a forma como os clientes dela pintavam e expressavam, né? Eles estavam expressando aquilo que tinha dentro deles. E a responsável por trazer essa informação é a pineal, né? Então todos nós temos um arranjo único. E isso é muito incrível. Eu trouxe ali a fotinha de uma semente de abacate, porque acho que somos como sementes, sabe? Cada um é uma árvore diferente. E aí quando a gente consegue acalmar as nossas águas internas e deixar com que as raízes se manifestem de forma a nos deixar bem estruturados mesmo, a nossa glândula pineal, ela pode florescer, né?
E aí eu trouxe alguns temas aqui para a gente conversar também, que eu acho importante, que é a telecinese, a psicocinese e a telepatia, qual a relação, bem como a hiperconsciência que a gente conversou aqui, reconhecer essas três, desculpa, faculdades da nossa consciência é importante dentro do processo, do processo terapêutico, não, do processo telepático. Terapêutico também, né, se a gente for pensar. Aí, nessa imagem tem esse rapaz fazendo levitar ali aquela pluma, né? E quando a gente fala em telecinese, a gente já pensa nessa levitação de material, né? Fazer o material levitar. E eu gosto de trazer essas informações para cá, para a gente ter um pouco de responsabilidade com as nossas capacidades de movimentar energias. Porque por que nós queremos movimentar energia? Qual o intuito? Né? É o intuito do ego, de querer levantar coisas, manifestações físicas dessa forma, ou é um movimento da consciência expandida na luz, de querer movimentar uma energia para auto-melhoria e melhoria do outro. Tudo isso para mim fazem parte, sabe, do campo telepático. Então a telecinese, eu trouxe aí a Eleven, né, na fotinho do... Deixa eu me lembrar o nome da série aqui, fugiu. Stranger Things, né? Então, para que a gente compreenda a telecinese, porque ela era muito submetida a isso, a gente falou no primeiro estudo de telepatia para todos sobre o projeto Montauk. Lembram disso? O projeto Montauk serviu de inspiração para essa série aqui, por exemplo. Então, eu trouxe essa fotinha aí porque a gente já está falando desse projeto há mais tempo. Então, a telecinese é um movimento à distância, termo que enfatiza a capacidade de mover objetos sem contato físico. Na telecinese, existe a capacidade de interagir com a matéria sem contato direto, né? Eu não preciso tocar nesse copo para levantar ele, mas através da condução da minha mente, através de uma grande movimentação de ondas e de frequências, eu consigo fazer com que esse copo levite, né? Ou enfim. Então essa é a capacidade da telecinese. O desequilíbrio de uma faculdade paranormal pode gerar transtornos profundos para a consciência. Por este motivo, o estudo, o aperfeiçoamento na ética e na moral é fundamental. De que adianta a gente ficar levantando o copo se a gente não puder levantar as nossas próprias memórias passadas para que sejam trabalhadas através de uma capacidade telepática, por exemplo, de uma capacidade paranormal desbloqueada, né? E aí a psicocinese, ou psicocinesia, é um termo usado em parapsicologia para descrever a habilidade de uma pessoa influenciar sistemas físicos usando apenas a mente, sem interação física. Quem possui esta faculdade desbloqueada pode utilizar para a cura, bem como para modificar até mesmo temperaturas em um local. A psicocinese é uma faculdade desbloqueada para aqueles que possuem acesso a um campo comunicador telepático. A glândula pineal é o centro ancorador e é capacitado. Não. A glândula pineal é o centro ancorado e é capacitado ou capacitador, acho que eu quis colocar capacitador destas atividades, né? A pineal que está expandida, que está acessando esses campos, então consegue fazer com que aquela consciência ali encarnada desenvolva
essas faculdades, execute essas faculdades. E aí, a telecinese, ela é muito vista para movimento de objetos, enquanto a psicocinesia, ela é utilizada, né, vista para movimentar a cura em algum campo que seja. E a gente precisa olhar para isso porque quando a gente quer desenvolver uma capacidade paranormal, por que a gente quer desenvolver essa capacidade? É para colocar essa capacidade a serviço do todo de forma genuína ou é para alimentar um filamento desconexo que há em nós, no nosso ego? Aí um ego trabalhado, né, ele vira um grande condutor, um grande professor, ou ele pode ser um grande destrutor. Então, eu quis trazer essas duas capacidades aqui para dentro, para que a gente entenda também que quanto mais a gente estiver se desenvolvendo, limpando, né, os nossos carreadores e captadores de informações da pineal, a gente vai estar acessando esse tipo de informação também. Aí, eu trouxe aqui, né? Como dissolver comunicações telepáticas desconexas através de pulso eletromagnético. E aí, primeiro, como identificar que estão tentando invadir meu campo através de uma onda disfuncional para me prejudicar intencionalmente. Aí eu trouxe a imagem aqui de uma moça, que dá para perceber que ela está bastante perturbada, né? Talvez a imagem ali de trás seja ela própria. Talvez ela própria tenha aberto então essa porta, se auto-perturbando com preocupações, com emoções não trabalhadas, mal qualificadas, pensamentos compulsivos, enfim. E aí a gente já começa por aí, né? E aí a gente abre essa porta. Mas como identificar se a gente não tiver nesse looping aqui, como essas pessoas estão, tá? Porque quando a gente está nesse looping aqui, fica muito difícil identificar uma comunicação telepática desconexa, porque a gente está desconexo. E todo mundo pode estar em algum momento desconexo, sim, porque nós estamos em aprimoramento, porque nós estamos em processo de nos tornarmos humanos. Nós ainda não somos, nós somos hominais e nós estamos trabalhando para desenvolver a nossa humanidade. Então, a gente pode sim ir lá na nossa sombra, e se a gente não souber lidar com ela, a gente pode sim nas nossas trevas, e se a gente não souber lidar, ficar lá um pouco, até aprender a lidar. Então todo mundo pode, tá? Todo mundo está aqui para isso, na verdade, né? Está aqui para olhar aquela sombra, trabalhar aquela informação, aprender a se desvencilhar daquilo, com todas as formas que a gente tem aí disponível, autoconhecimento, terapia, estudo, enfim. Mas o ponto é, todos nós temos nossos momentos de dificuldade. E nesses momentos de dificuldade é onde fica mais difícil a identificação. E aí a gente só consegue identificar que a gente poderia também, além de nós mesmos estarmos nos causando isso aqui, a gente estava, né, naquele momento submetido a uma influência energética desconexa através de um campo compulsório de telepatia indutória, tá? Aí, quando a gente consegue identificar isso, a gente consegue iniciar um aprendizado de como barrar essas informações. Primeiro a gente, né, infelizmente, em alguns movimentos a gente passa por algumas dificuldades, e depois a gente tem a capacidade de ir aprendendo. Então, estando no looping é mais difícil, mas quando sair do looping, a gente precisa respirar, a gente precisa aprender a prestar atenção na nossa mente, na qualidade da nossa mente, aprender a reconhecer gatilhos, o que nos levam a determinados movimentos, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente abre um campo para que a gente possa, então, compreender o que nos possibilita
conectar com determinadas energias e como a gente pode não conectar. Não tem outra forma, não tem uma receita de bolo para que a gente não interaja com energias desconexas. Até porque estamos todos em rede e estamos interagindo tanto com energias harmônicas, tanto com energias desconexas o tempo todo. O que vai ditar a conexão para que ela efetive é a nossa própria mente, a nossa própria condução, né? Porém, tem aqui, peraí. Eu trouxe mais uma imagenzinha aqui de que quando a gente tá, né, com os nossos pensamentos abismais, a gente pode ficar assim como esse poste aí de luz cheio de fio que tu nem sabe de onde que vem aquelas informações. A gente abriu a porta e entrou todo esse lixo aí energético, né? Mas aqui eu trago assim também para que a gente não coloque culpa em ninguém, em obsessor ou em encarnado que quer interagir com a gente não quer. A gente não quer conversar com ele telepaticamente, mas que a gente tenha responsabilidade com nós mesmos, porque aí a gente não vai estar nessa condição aí de emaranhamento absurdo, desconexo, que nem esse poste de luz, sabe? É feio, né, olhar para isso, e às vezes a gente também não tá bonito, então não vai estar com uma mente límpida. E é isso que eu tô querendo dizer. E a responsabilidade é nossa, e não do outro, e não daquele que se conectou. Porque às vezes ele é até inconsciente, ele nem tá sabendo o que ele tá fazendo. Mas nós, enquanto seres que estamos nos buscando, podemos estar melhorando nesse ponto e tendo essa responsabilidade aí. E aí, assim, como que eu vou fazer para identificar se eu não tô nesse emaranhado aqui? Essa eu trouxe outra imagenzinha aqui, mas depois eu falo dela. Se eu não tô nesse emaranhado, se eu tô com a minha mente sadia hoje, acordei, meditei, fiz minhas práticas diárias, né? Tô plena, ou minimamente plena. Eu tô bem comigo mesma, tô conectada comigo, tô sentindo o meu campo, tô sentindo o campo da minha casa, dos meus animais, das pessoas que estão aqui comigo. Como que eu sei quando um campo vem de fora para interagir com o meu? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente só vai perceber se a gente estiver muito trabalhado no autoconhecimento, senão não vai perceber. E é por isso que eu insisto aqui no autoconhecimento, no estudo, e é por isso que também a espiritualidade de luz insiste no autoconhecimento, porque não tem outra forma, não tem, tá? Não tem outra maneira. Então, estou aqui nesse movimento e chega aquela onda que a gente já sabe como que ela age no nosso campo, né? As desorientações, as perturbações, chega aquele campo que me causa muitas vezes até mesmo um tremor no meu corpo, se eu for muito sensível, né? Perda de energia, pensamentos desconexos, induzindo a fazer determinada coisa. Ou se eu não capto o pensamento, eu me sinto muito tonta, muito mal, fico desorientada mesmo. Sabe quando tu tá muito bem e daqui a pouco uma gripe se manifesta, sei lá, algo vem assim forte no teu campo? A gente pode perceber isso num campo mais sutil. E aí há uma interação desconexa. Se eu tô bem e aquilo chega assim, né, da onde veio aquilo ali. E aí eu observando isso, trabalhada, né, na respiração, eu não vou abrir porta para esse sombrão ali que quer entrar. O que eu vou fazer? Nós todos temos uma capacidade de expandir o nosso campo em luz quando a gente assim está trabalhando as nossas capacidades, né?
a gente pode emitir um pulso elétrico, eletromagnético, para dissolver determinadas energias. E eu não estou falando nenhuma novidade aqui, porque assim, quando a gente faz curso de Reiki, estou trazendo o Reiki porque é o mais básico, eu acho, né? A gente consegue fazer uma sintonização com o Reiki quando está se sentindo muito mal, e aí aquela energia que vem, né? E aí se manifesta nas mãos, tem gente que não usa as mãos, usa o frontal, consegue limpar aquela energia por conta de estar interagindo com uma outra qualidade energética que vai diluir aquela outra energia mais densa, né? E aí faz uma limpeza ali. Da mesma forma, a gente não precisa ter uma sintonização em nenhum método para conseguir expandir uma luz, uma frequência de cura. E aí vem assim um ponto interessante, que muitas pessoas podem se perguntar, mas como que eu vou fazer isso se eu não consigo visualizar, se eu não tenho uma visão? Mas todo mundo é capacitado aqui de imaginar, né, de criar uma imagem mental na nossa cabeça. E criar uma imagem mental é movimentar a energia, é psicocinese. E isso nos ajuda muito numa limpeza quando chega uma onda desconexa para interagir conosco. Então a gente pode imaginar, né? Te concentra, fecha teus olhos. Eu gosto muito da partícula, ou imaginar uma partícula azul, ou uma partícula dourada. Então eu fico imaginando que do centro da minha cabeça, ou do meu frontal mesmo, expande ali uma bola de luz azul ou dourada, e ela vai se expandindo assim. E nessa expansão, eu fico imaginando que aquela energia ela fica pulsando e indo, né, de dentro para fora. Então é essa condução dessa energia que eu vou imaginando, que eu vou criando, que eu vou manifestando na minha mente, ela vai limpando aquela frequência de onda desconexa. E isso é pulso eletromagnético. É através desses pulsos eletromagnéticos que a gente consegue limpar o nosso campo. É claro que isso é prática, é claro que isso não é da noite para o dia, mas a gente conversou aqui, lá no início dos nossos estudos, que telepatia, assim como qualquer outro desenvolvimento, também nos exige treino, né? Nos exige essa responsabilidade diária, de disciplina mesmo, no melhor sentido da palavra. Então, é importante que a gente aprenda isso, ou se tu tem reiki, né, se tu é mestre em reiki, ou nem precisa ser mestre, mas tem algum nível de reiki ali, ou qualquer outro método de cura energética que tu conheça, que faça parte, que tenha desbloqueado em ti, tu consegue utilizar essa frequência para limpar o teu campo, e é importante que limpe, porque às vezes as informações vêm e a gente pode deixar isso para depois, e deixar para depois não é legal, porque aí pode vir outras induções, e quando a gente vê, a gente tá que nem esse fio aqui, esse poste de luz. Eu tô rindo, mas é sério, sabe? E a nossa pineal, ela é incrível, e ela nos conduz a determinados movimentos também, para que a gente possa aprender a lidar com eles, né? Nos traz essa possibilidade. Então, ver tudo como um grande aprendizado também é fundamental nesses nossos movimentos. E aí eu trouxe esse fio aqui, dando um choque ali, né, no sentido assim de estar uma descarga elétrica mesmo, porque às vezes a gente está aprendendo a utilizar as nossas capacidades, né, a usar o nosso mental a favor de levar uma condução de luz, a diluir uma informação que está no nosso campo. E às vezes a gente tem uma paranormalidade já ativa e vai aprender a usar determinadas, a fazer determinados movimentos. Pode ser que a gente se descontrole de alguma forma, ou
né, até aprender, né, fica dando pulso elétrico, não consegue voltar, né, como que tu faz para voltar? É importante também falar que, geralmente, quando tu vai fazer esse movimento, teus orientadores vão estar ali contigo, então eles vão te auxiliar, né, a retornar. Mas se tu expandiu muito o teu campo, a própria água nos ajuda a voltar, porque ela é um elemento mais denso, então quando a gente ingere, a gente vai aterrando, né, vai trazendo a nossa consciência de volta às nossas células físicas. No início, quando eu fazia as canalizações com o Nortron, para voltar eu tomava 1 litrão de água, porque eu sutilizava muito e aí eu não conseguia me aterrar, e aí eu tomava 1 litro d'água. Então, saibam que a água é o melhor remédio. Para quando a gente está desaterrado, ela ajuda a voltar mesmo. Então, é uma forma, né? Estou trazendo o que eu utilizo aqui. Não tenho como trazer o que eu não utilizo aqui, porque eu não sei. Então, eu trago o que eu sei, o que faz parte da minha vida aqui. E outra coisa, que foi o motivo real porque eu trouxe esse fio desencapado ali com uma descarga elétrica. A gente está falando muito de comunicação telepática indutória, por quê? Né? Por que eu trago muito isso aqui? Porque estamos sob essas conduções desconexas, infelizmente, no momento atual. Né? É um momento delicado, onde ataques psíquicos, ataques mentais ocorrem, sejam estes ataques provindos da 4ª dimensão apenas, de desencarnados, ou de encarnados. Então, a gente precisa compreender mais as nossas conduções e saber mais sobre este assunto para que a gente possa dissipar isso aí e não entrar, né? E se autoconhecer cada vez mais para que não fiquemos reféns desses movimentos desconexos. E aí, muitas vezes pode acontecer assim, por exemplo, assim, vou trazer um exemplo real. Estava falando dele hoje, inclusive hoje de manhã, desse episódio. Eu morava num apartamento da minha mãe na época, e morava eu e minhas gatas só. E aí eu tava sobre um ataque espiritual muito forte, eu tava tomando banho. Eu lembro que era inverno e eu tava utilizando o chuveiro quente, obviamente. E eu lembro que esse irmão, ele chegou e tentou me invadir no banho de uma forma muito ruim. E eu lembro que eu já tinha essa conduta, já tinha aprendido isso, de fazer esse pulso energético, eletromagnético, para afastar essa onda disfuncional daquele irmão ali. E ele não. E eu lembro que foi muito, muito ruim, assim, porque a minha vibração conectou com a dele. E quando a minha onda azul, que eu imaginei, né, que eu criei, esse pulso azul, chegou de encontro ao campo dele, eu lembro que eu ouvi uma descarga elétrica muito forte, e no que eu ouvi essa descarga elétrica, o chuveiro queimou e deu um barulho horrível em todo o apartamento. Eu lembro que eu tomei um susto muito grande, eu nem sabia se eu tinha desencarnado, se eu estava encarnada ainda, porque foi muito louco, eu não sabia se eu estava na 4ª dimensão ou se eu estava na 3ª só. Claro que eu não estava nem somente nenhuma nem a outra, estava nas duas, né? Mas eu lembro que fiquei muito desorientada com aquele movimento, saí correndo do chuveiro, assim, e mandei uma mensagem para minha mãe, na época. Estava passando por uns processos desafiadores e ela me ajudava bastante. Então, eu mandei mensagem para ela pedindo ajuda, e aí ela falou para eu ir no disjuntor para desligar a chave de luz, e quando eu cheguei na chave de luz, tava derretido, tinha derretido todo o negócio, tava tudo derretido. E aí eu falei para ela e ela acabou indo lá em casa com o eletricista, e o eletricista, quando chegou, perguntou assim: "Nossa, mas tu tava com o chuveiro, máquina de lavar, micro-ondas e o que mais ligado?"
E eu falei, eu não tava com nada disso, tava só com chuveiro. Claro que eu não ia entrar em detalhes com o rapaz do que tinha acontecido ali na quarta dimensão, né? Mas, por que que eu tô trazendo isso, esse exemplo? Porque eu, na época, não tinha o pouco do controle que eu tenho hoje da minha paranormalidade, de, de fazer o pulso elétrico e saber voltar. O que que eu fiz? Esse pulso, ele só foi. E aí ele interagiu com o campo do irmão desconexo e interagiu com o campo de toda a rede elétrica da casa e deu o que deu. Então, às vezes, a gente precisa ter determinados cuidados, sim, também, quando a gente está ali nesse aprimoramento, né? Por isso o treino, por isso o estudo, o autoconhecimento, o auxílio dos mentores, pedir ajuda. Tudo isso é muito importante. Mas isso pode ocorrer, às vezes, quando a gente está ali num processo, né, de telecinese ou de psicocinesia, que tu está utilizando a tua energia para conduzir uma energia para a cura, por exemplo, às vezes pode acontecer algo na rede elétrica. E tá tudo bem, acontece. E aí eu trouxe aqui, onda desconexa. Trouxe até uma imagenzinha ali, né, do campo magnético interagindo com o campo elétrico, que cria o campo eletromagnético, que cria o comprimento de onda específico, né, que a gente vai estar interagindo, ou tá criando, né. Com a pineal, podemos criar um pulso eletromagnético para repelir energias disfuncionais. Isto é fundamental para quando uma desconexão telepática desconexa estiver tentando se estabelecer, como tudo isso que a gente conversou aqui agora está escrito nesse parágrafo. Desenvolver psicocinesia ou psicocinese auxiliará nesse movimento. Existe forma de bloquear esta onda desconexa. Precisamos apenas identificar e saber trabalhar para dissolver. Na verdade, o grande bloqueio vai ser a nossa mente bem estabelecida, límpida, né? As nossas emoções bem trabalhadas. Daí há um bloqueio. É como se aqui a gente estivesse, né, numa cápsula, e aí a energia de fora ela não penetra a cápsula, ela fica aqui nessa barreira, porque a gente criou uma barreira eletromagnética de proteção a partir do nosso autodesenvolvimento. Mas se a gente der uma baixa na nossa energia, ou se a gente abrir essa porta, essa energia entra, né? E aí conecta e aí fica mais difícil de limpar. Limpa-se também, né? Mas enquanto ela está aqui fora e a gente emite aquele pulso, a gente consegue muitas vezes desvencilhar essa frequência vibratória aí. Eu trouxe essa imagem aqui porque é mais ou menos assim que eu visualizo o pulso eletromagnético quando ele expande, né, do meu campo para fora, para dissolver aquela energia que chega. E aí eu trouxe também aqui, né, um rapaz ali com a sua plantinha na cabeça, simbolizando a sua semente da pineal. Ninguém precisa fazer por nós. Todos nós temos a glândula pineal, uma glândula pineal, e podemos desenvolvê-la a tal ponto de conseguir dissolver toda essa baixa vibração, se a gente não tiver na baixa vibração também, né? Aí, rompendo as conexões sutis da pineal através da queima do fogo sutil. O que é isso? A pineal conecta a matéria física ao fogo sutil. O fogo sutil é transformador, é o nosso princípio criativo, é o fogo sutil quem nos auxilia em nossas transmutações energéticas. Quando estamos inflamados, seja na mente, nas emoções ou em nosso corpo físico, nossas águas internas fervem. Ebulições celulares ocorrem quando estamos em estresses crônicos, inflamando o nosso sistema como um todo. Essa ebulição ocorre no nosso circuito energético
e, consequentemente, em nosso circuito sanguíneo. A pineal tem conexão direta com o sangue, lembra? A gente viu isso no estudo 1 da pineal semana passada. Ela é irrigada por capilares sanguíneos, os mais sutis dos vasos. Os capilares são os mais sutis dos nossos vasos sanguíneos. E olha que interessante, ele está lá no nosso órgão mais sutil, né? O nosso órgão sensorial. E recebe todo o desequilíbrio em questão. Esse desequilíbrio, essa fervura provinda de emoções não trabalhadas e de pensamentos desconexos, por consequência, vai queimar o fogo sutil e não vamos conectar nossa consciência a ondas calmas e pacíficas. Desconectaremos da nossa própria essência. Isso ditará a qualidade das nossas comunicações. Tudo que a gente vem conversando, né? E aqui, essa imagem é uma imagem que eu também trouxe na aula, no estudo passado da pineal, que mostra ali, né, evidencia os capilares sanguíneos da pineal. Esse estudo é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, e o link desse estudo eu também disponibilizei para quem quiser fazer o estudo, né? Tá lá na aula passada, na descrição. Aí eu trouxe essa imagenzinha aqui para a gente finalizar nosso estudo de hoje, porque, né, o símbolo do infinito, né, a lemniscata, ela é um símbolo fluido, né? A energia não tranca ali. O Nortron, ele utiliza muito a lemniscata na vertical, e aí ele traz, né, a conexão cardioconsciencial, né? Onde a consciência está ancorada no coração e por isso está ancorada aos nossos chakras superiores, né? E aí ele chama isso de conexão cardioconsciencial. Então, quando nós estamos em uma comunicação telepática harmônica, é assim que eu visualizo. Nós estamos em uma conexão cardioconsciencial. Mas para a gente chegar numa conexão harmônica, é um trabalho interno muito profundo, de cura emocional mesmo, de liberação de pensamentos, de padrões, de crenças, de tudo isso que nos limita e que nos prende a comunicações, né, telepáticas desconexas. Então, que nós não tenhamos pressa de nos trabalharmos, mas que nós tenhamos responsabilidade de nos trabalharmos, para que então a gente possa criar essa rede conectiva fluida, como essa aqui, né, que flui a energia, que as duas, coloquei ali, né, como se fosse duas consciências no centro de cada ponta da lemniscata, de forma harmônica mesmo, e não invadindo com nenhuma onda, né, disfuncional, tentando induzir de nenhuma maneira, mas que tenhamos essa consciência coerente, para que assim a gente possa desenvolver um campo telepático harmônico, tá? Então a gente encerra o estudo de pineal aqui, embora durante todo o curso a gente vai falar muito da pineal, mas eu quis trazer esses dois estudos bem focados na pineal porque é muito importante a gente reconhecer algumas de suas capacidades, porque falar de todas as capacidades da pineal a gente ia ficar aqui uma encarnação inteira e talvez ainda assim a gente não conseguisse falar sobre todas as capacidades da pineal. Mas com isso eu também te peço que se tu tem alguma informação que tu queira compartilhar aqui, seja da glândula pineal ou de qualquer assunto que a gente tratou nesse estudo de hoje, comenta aqui comigo. O teu comentário é muito importante mesmo. A tua curtida nesse vídeo também é muito importante. Encaminhar esse vídeo para alguém, enfim, porque assim a gente mostra para o YouTube que é um assunto relevante e a gente consegue juntos criar essa rede mais harmônica,
tá bom? Então é isso. E se tu tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários ou manda lá para o perguntas.yanarê, que no próximo estudo eu vou responder todas as que mandaram, tá? Eu não trouxe hoje as perguntas novamente, queria fechar o estudo da glândula pineal e no próximo eu trago as perguntas. Já vou iniciar respondendo as perguntas, tá bom? Então, se tu tem alguma pergunta, manda aqui e a gente segue assim, nos trabalhando, nos reconhecendo a cada dia e compartilhando as nossas informações para que a gente possa crescer junto em união, tá certo? Um grande beijo, muito obrigada por todo esse estudo que a gente tem feito juntos aqui. Eu sou muito grata por isso. Todos nós somos. Um grande beijo e até a próxima.